Oi pessoal, boa noite. Vamos dar início a mais uma live. Nossa live de hoje vai ser com o Dr. Cabral, advogado criminalista muito conhecido e respeitado aqui na cidade de Mirassol. Eu queria agradecer o presidente Dr. Marcos Galvi, da subseção de Mirassol, que sempre apoia e incentiva todo evento que a Jovem Advocacia procura fazer. Então, gostaria de agradecer essa parceria. Gostaria de agradecer todos os membros da Comissão da Jovem, que estão todos engajados, todos com muitas ideias legais, que a gente, se Deus quiser, logo vamos colocar em prática. Queria aproveitar novamente para convidar todo e qualquer advogado que tenha feito sua inscrição em até 5 anos, que tenha 5 anos de atividade aqui no município de Mirassol. Entre em contato com a gente, vem trabalhar com a Jovem Advocacia. A gente tem muito projeto legal, bacana. Então agora eu vou chamar o Dr. Cabral, ele vai bater um papo com a gente. Ele tem um tema muito interessante, que é o comportamento do advogado na delegacia de polícia, principalmente para o jovem advogado que quer trabalhar na área criminal. Então eu acredito que as dicas dele vão ser de grande valia para a gente. Então eu vou convidar o Dr. Cabral e ele vai entrar aqui com a gente. Só um minutinho. Achar o doutor. Aqui. Doutor, eu estou vendo o perfil do doutor aqui, mas não está aparecendo para mim convidar. Doutor Cabral, recebeu o convite aí para entrar com a gente? Na live, hoje a gente já vai falar do advogado. Doutor, eu mandei o convite, o doutor recebeu? Se o doutor não recebeu, aqui o convite. Tá, e aí a gente começa a conversar. Vai dar certo. A gente tem tempo para conversar. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite, Ana. Tudo bem? Como vai? Eu queria dizer que é uma honra o doutor estar aqui passando esse tempo com a gente. A gente ficou muito feliz o doutor ter aceitado o nosso convite para bater esse papo. O doutor é um advogado muito respeitado e conhecido aqui na cidade. Então, nós jovens queremos lhe ouvir. Então, doutor, fica à vontade para fazer suas pontuações. Quiser falar sobre a sua vida pessoal, sobre a sua vida profissional, ou se já quiser entrar no tópico sobre o comportamento do advogado na delegacia de polícia, fica à vontade. O tempo agora é todinho do doutor. Ana, mais uma vez, boa noite. Boa noite também aos colegas da Jovem Advocacia Mirassol, aos nossos colegas advogados, advogadas e os participantes em si, mesmo que não sejam advogados e advogadas, que vão aqui nesses momentos, vamos tentar fazer um bate-papo, não vem uma live, um bate-papo sobre o procedimento do advogado. As pessoas, às vezes, que não são advogados, elas têm uma certa curiosidade em saber como é que funciona, como é que o advogado trabalha, o que ele faz, né? Nós advogados, acostumados aí a falar, meu advogado não está fazendo nada, não é bem assim. Então, vamos dizer assim, nessa exposição, nesse bate-papo que nós vamos ter, nós vamos tentar colocar as experiências que nós tivemos até hoje na advocacia e que nós continuamos tendo. Não é só o jovem advogado que tem que aprender. Nós também, que já estamos militando aí desde 22 de agosto de 86, portanto, há quase 34 anos, sentimos dificuldades, sentimos necessidades, enfim, vai ser um bate-papo descontraído. Quanto à minha pessoa, eu particularmente não gosto muito de falar a respeito da minha pessoa, por uma questão
minha mesmo, tá? Mas eu sou nascido em Mirassol, eu tenho 59 anos de idade, nasci dia 4 de novembro de 1960. Filho de família muito humilde, comecei a trabalhar com 6 anos de idade, assalariado com 6 anos de idade, passei pela cidade, tenho, graças a Deus, tenho a honra de hoje, às vezes até advogar para pessoas com quem eu cheguei a trabalhar, né? Eu, de família pobre, graças a Deus, nunca nos faltou nada, fui engraxate, fui vendedor de legumes, meu pai tinha uma pequena chácara, e nós começamos nossa vida assim, e por teimosia, eu resolvi fazer direito, graças a Deus eu consegui passar no vestibular e por um longo período aí estudar, e enfrentar os desafios que os advogados todos, e isso daí não é só eu, todos nós enfrentamos no nosso dia a dia. Mas, doutora, e também a Jovem Advocacia, eu gostaria de agradecer o convite. E entendo esse bate-papo nosso como também um desafio na carreira, mas um desafio que a gente hoje enfrenta com muito prazer. Um desafio que é valioso, né? Falar do advogado criminalista na delegacia de polícia, como que acontece, enfrentando todas as dificuldades e dando algumas dicas de procedimento dentro daquilo que nós vivenciamos até hoje e vamos continuar vivenciando. Tá? Eu tenho por costume dizer para alguns colegas em bate-papos que é o seguinte: você cursa uma faculdade de Direito, passa nos exames todos, no final você faz a sua inscrição para a obtenção da carteira da ordem, e a vida, a faculdade e a ordem fala para o advogado, vai, ou seja, se vira, faça o que você puder, com uma ressalva, com muito cuidado, porque nós estamos de olho em você. Então o advogado enfrenta no início de carreira uma série de problemas, uma série de acontecimentos que no dia a dia ele vai ter que aprender a lidar. Com 34 anos de carreira, eu posso confessar a você que eu tenho algumas dificuldades, como outros colegas também têm. A primeira dificuldade que eu vejo que o advogado tem é enfrentar o medo. Né? Enfrentar o medo. E muitas vezes o advogado reluta em não ser um advogado criminalista exatamente porque a advocacia criminal, assim como as outras áreas do direito, exige muito do advogado, mas ela exige muito mais do advogado. Né? A persistência, as derrotas, as vitórias. Então, quando o advogado, às vezes, é mal interpretado, quando ele consegue obter sucesso no trabalho que ele faz, ele não fez mais que a obrigação. Quando ele não consegue obter o sucesso por uma questão de legalidade, de lei, ele passa a ser uma pessoa mal vista. E não é assim. O advogado tem as dificuldades, ele luta. Vocês que estão começando a advogar agora, vocês que já estão advogados, sabem dos enfrentamentos que nós temos no nosso dia a dia. Muito bem. Agora, se você me pergunta quais são os temores mais comuns que existem na carreira da advocacia, principalmente na advocacia criminal. Os temores mais comuns é lidar com as pessoas, tá? É lidar com as autoridades, é muitas vezes ser confundido com a pessoa do cliente, tá? Ser interpretado de uma forma totalmente constrangedora, tá? Às vezes ser tratado até como um marginal, alguma coisa assim. O enfrentamento do próprio Poder Judiciário, visitas a presídios e cobrança dos familiares. A Constituição fala que a pena nunca pode passar da pessoa do condenado, mas ela normalmente passa. Porque quando a pessoa é presa, existe um pai, existe uma mãe, existe um avô, um irmão, um tio, que mesmo não estando encarcerado, acaba cumprindo a pena com aquela pessoa. São pessoas, às vezes, muitas vezes, pessoas de bem, e que sofrem as mazelas daquele que está lá encarcerado. Dorme, uma mãe, às vezes as mães chegam, época de frio, eu fico imaginando o meu filho, ele errou, talvez ele esteja pagando por um erro, mas ele é mãe, ele é pai, ele é irmão, a gente tem que trabalhar com isso. Então, o advogado criminalista lida muito com a questão emocional da própria família.
E ele tem que, na realidade, avaliar todas essas situações, ele tem que exercer um trabalho, além de advogado, de psicólogo, de pastor, de padre. Isso aí é o que a gente sente na nossa carreira no dia a dia. O advogado criminalista sente isso e tenta aplicar. E eu também reputo como importante, e aqui às vezes eu chamo a atenção do colega, pela concorrência dos próprios colegas, né? No exercício do seu mistério, às vezes não dá certo uma situação, você não consegue a soltura, uma alvará de soltura. Teu advogado é ruim, teu advogado... Não façam isso, colegas. Não veja o seu colega como um concorrente, sim como um companheiro. Nós precisamos de estarmos unidos para fortalecer cada vez mais a nossa classe. A OAB é um órgão representativo, mas quem exerce essa representatividade, na realidade, somos nós, advogados. Né? Acima de tudo, eu reputo que ao advogado, é preciso ter muita coragem, principalmente o advogado criminalista, para poder entrar no mercado de trabalho, que é um mercado complicado. E mais do que tudo isso, o advogado ele tem que ter humildade. Para você se tornar um bom profissional, você precisa, antes de tudo, ter humildade. Tá? Humildade não significa dizer que você não tenha conhecimento. Eu, particularmente, quando eu vou enfrentar uma autoridade, um enfrentamento jurídico, um embate jurídico, uma autoridade ou até um colega advogado, que eu vejo nele ali humildade, eu fico preocupado. Por quê? Normalmente, a pessoa humilde, ela tem conhecimento, ela sabe o que ela está fazendo. Então, eu aprendi isso no meu dia a dia. Já levei muita pancada de juiz, de promotor, de delegados, de policiais. Com humildade, você vai conseguindo, pelo teu jeitinho, chegar até onde você quer. Cada profissional, na realidade, e democraticamente, ele luta com suas armas. Sempre, 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 colegas advogados, tenham em mãos, carreguem dentro de suas bolsas, dos seus bolsos de paletó, dos seus carros, uma lei importantíssima para nós, que é o Estatuto da Advocacia. Ali, você procure sempre decorar. Eu não quero aqui ficar falando de leis, o artigo tal, mas às vezes a gente é obrigado, colegas, porque é aquilo que nos ampara. Então, no capítulo 2 do Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906, ele fala dos direitos do advogado. Então, antes de você atuar em qualquer área que seja, civil, criminal, trabalhista, previdenciária, você tem que ter conhecimento daquilo que a lei te protege. Então, o artigo 6º, que é o artigo que trata do Estatuto da Advocacia, ele, na realidade, ele já começa por uma situação muito interessante, dizendo que não há hierarquia nem subordinação, prestem atenção, entre advogados, magistrados, membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíproco. Esse é o princípio basilar do advogado. Tá? No parágrafo único, ele diz: as autoridades e servidores públicos, serventuários, devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas ao seu desempenho. Isso é basilar, é básico que o advogado tem que ter. Somado a isso, também é um artigo nessa própria lei, só estou citando nesse início, para que nós depois, no desenvolvimento do tema que nós estamos abordando, a gente vai se referir novamente aos artigos sem citar. São direitos, o artigo 7º, são direitos do advogado. Inciso 1, exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Não é em Mirassol, não é em São José do Rio Preto, não é em São Paulo e por aí. No inciso 6º, ele diz o seguinte: ingressar livremente nas salas e dependências das audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e registro, delegacias e prisões, presídios e tudo mais. Ingressar livremente.
Aí você me questiona, peraí, o que acontece? Além disso, você pode ingressar livremente, mesmo fora da hora de expediente, independente da presença dos seus titulares. Aí você fala, mas eu não consigo ter acesso ao juiz, ao promotor, ao delegado. Erro seu. A lei está aí para ser cumprida. Se você não consegue, peticiona. Peticiona, fala, doutor, eu preciso falar com o senhor, e eu não encontro o senhor no gabinete, e o Estatuto da Advocacia, no artigo 7º, inciso 6º, letra B, fala para mim que eu tenho acesso livre. Por que ninguém deixa? A autoridade não deixa. Não deixa porque nós deixamos passar esse tipo de situação. Nós não usamos esse direito, que é um direito otorgado por lei, e não foi revogado até agora. Mais adiante, inclusive no inciso 7º, Ana, é dito no Estatuto da Advocacia que nós, advogados, devemos dirigir diretamente aos magistrados nas salas e nos gabinetes, independente do horário previamente marcado ou outra condição, observando se a hora de chegar. Então você não precisa marcar. Eu quero falar com o doutor, tá? Ele não pode te atender. Não pode, então me justifica por quê. Justificativa, gente, é escrito. Não é nada verbal. Me justifica por quê, eu vou tomar minhas medidas e tudo mais. Ah, mas ninguém faz isso. Exatamente. Por quê? Porque você, às vezes, através do exercício da tua profissão, e sem arrogância, com humildade, você não impõe essas condições. Da autoridade te ver você como um advogado sério, como um bom advogado. Tá? Existe diferença, que eu sempre falo, entre ser um bom advogado e ser um advogado bonzinho. A diferença é muito grande. O bom advogado é aquele que, com humildade, vai, faz e conquista aquilo que ele quer. Muito bem. Também é um direito do advogado, né, falar no inciso 11, de reclamar verbalmente ou por escrito, tanto faz, para qualquer juiz do tribunal ou autoridade contra a inobservância do preceito de lei, regulamento ou regimento. Eu recentemente tive um caso, eu vou pedir, inclusive, licença, porque eu estou aqui narrando algumas experiências que eu tive. Dentre elas, tem 3 ou 4 aqui que eu reputo como uma das melhores. Eu tive um caso recente, inclusive o Dr. Marcos Gauss, que é presidente da OAB, teve conhecimento desse fato. Eu fui comunicado, por volta das 2 horas da manhã, que havia sido preso uma pessoa e a família solicitando minha presença na delegacia de polícia. Depois de cumprir um rol que eu passo para vocês, que eu faço, eu fui até a delegacia de polícia. Estacionei meu carro, 2h15, 2h20 da manhã, e lá chegando, a porta da delegacia estava trancada. Aqui em Mirassol, a porta da delegacia estava trancada. Alguns policiais militares estavam do lado de lá, né, em frente ao hotel, que é bem de frente para a delegacia, e eu dirigi a porta, desci, a família veio, eu falei, não, eu vou lá, vou verificar o que está acontecendo, para que eu possa atuar. Muito bem. Quando eu cheguei na porta da delegacia, o policial militar saiu de onde ele estava e veio até mim e falou, pois não, eu sou advogado, a família me contratou, está tendo um flagrante e eu gostaria de entrar e atuar no flagrante como advogado. Aí o policial, ele não fez isso por maldade, muito ao contrário. O policial falou para mim assim, o senhor tem a carteira da OAB? Eu falei, senhor policial, falei o nome dele, que eu vi na tarjeta, né? Senhor policial, desculpa, eu não quero ser inconveniente com o senhor está me abordando por alguma atitude suspeita, ou o senhor está exigindo a minha carteira para que eu me identifique para o senhor? Eu falei, doutor, é procedimento. Eu falei, não, querido, deixa eu te perguntar uma coisa. O senhor está me abordando ou o senhor está querendo que eu me identifique com o senhor? Porque são 2h30 da manhã, não ia sair da minha casa, dormindo, estava até meio frio, e vim na delegacia aqui só para me inteirar de um fato, por curiosidade. Ele falou, doutor, é que a gente precisa... Eu falei, colega, meu querido, eu me dirigi de uma forma bem tranquila com ele. Me responda uma pergunta, se o senhor puder me responder. O senhor já entregou o preso para a autoridade policial, no caso, delegado de polícia? Já, o preso já está aí dentro, já foi entregue para o delegado. Eu falei, então me desculpa, se eu tiver que me identificar, se me for solicitada identificação, eu vou me identificar para a autoridade policial, judiciária que me abordar lá dentro.
o senhor, por gentileza, pode abrir a porta? Eu pedi para que alguém abra a porta para mim. Ele entendeu. O que ele fez? Ele abriu a porta. Tá? Ele abriu a porta, eu entrei normalmente, tal. Chegando no corredor, na parte de baixo da delegacia, tinham mais 3 ou 4 policiais, o réu estava numa cela que existe na delegacia agora, o delegado estava com a porta fechada, junto com a escrivã e um outro policial prestando lá o depoimento dele como testemunho e condutor, e eu cheguei e falei para o policial até conhecido da Mirassol, falei, por gentileza, tirei minha carteira, o senhor pode adentrar lá o recinto onde está o delegado e dizer para ele que eu sou o advogado que fui constituído pelo réu a pedido da família para acompanhar o flagrante? Ele falou, pois não, doutor, pegou minha carteira e entrou. O delegado, eu já vou dizer, não vou falar o nome de ninguém aqui, porque não cabe aqui essa situação particular. Não era nenhum delegado de Mirassol, tá? Não era doutor Edson, doutor Marcelo, nem doutor Jairo, não era na época o doutor Mauro Cruz, pessoa que eu tenho maior admiração e respeito, não só por ele, como por tudo. Ele entrou, saiu, falou, o delegado pediu para o senhor esperar. Tá bom, sem problema. Eu poderia, usando do artigo 7º lá, bater na porta e entrar. Eu sou permitido por lei. O senhor pode sair? Não, não vou sair, porque eu sou advogado, mas não vamos causar problema, vamos tentar resolver as coisas na humildade. Falei, policial, eu preciso falar com o autuado. Ele foi lá, o delegado, ele queria falar com o autuado. O delegado pode, de lá, ele pode falar lá. Aí eu fui lá, encostei ali na cela, falei, senhor, eu sou advogado, sua família, sua mãe, nome tal, pediu para que eu viesse aqui, tal. Ele já está me conhecendo, não, doutor, tá tudo bem. O que foi que aconteceu nisso? O policial ficou do lado ali, praticamente perto. Falei, por gentileza, eu quero conversar reservadamente com o meu cliente. Doutor, por uma questão de segurança. Falei, segurança? Amigo, ele está numa cela. Ele não tem condições de fugir daí. Eu estou do lado de cá, sou profissional. Então, por gentileza, é que a lei me faculta isso. Ele se afastou, conversei e tal. E já disse para ele, falei, olha, o que você vai fazer é falar isso instruir dentro daquilo que diz a lei. Tá. E eu estou aguardando. Muito bem, passou 15, 20, 30, 40, 45, 50 minutos e nada, o delegado veio falar comigo. O que eu fiz? Eu saí, chamei algumas testemunhas que são familiares, falaram, estou aqui há 50 minutos tentando conversar com o delegado e, infelizmente, o delegado não me atende, não respeita aquilo que diz a lei. Eu gostaria do nome e endereço de vocês para vocês testemunharem esse fato. Não, tudo bem, peguei o nome, beleza, entrei lá dentro, pedi o policial. Senhor, por gentileza, o senhor avisa o delegado que não está me recebendo que eu estou aqui como advogado do réu, do autuado, perdão, e eu estou indo embora que fazem 50 minutos que eu estou aguardando. Eu não sou obrigado a aguardar ele. O senhor só comunique que eu estou indo embora, que eu estou presente. Fui lá, falei, olha, para o meu cliente, você quando for ser ouvido, você vai falar que só fala na presença do seu advogado, que estava esperando aqui há 1 hora e não foi atendido pelo senhor. Virei as costas, fui embora. Isso já eram 3h30, 4 horas da manhã, cheguei em casa e liguei para o Dr. Marcos, que é presidente da OAB, aconteceu, eu expliquei o que aconteceu, eu falei, não, você quer que o pessoal falou, não, doutor, fica tranquilo. Fui na audiência de custódia, cheguei na audiência de custódia, a juíza falou, doutor, o senhor tem conhecimento do flagrante? Eu falei, não, e expliquei o que aconteceu. Ela chamou o cliente e falou, escuta, o advogado participou? Não participou. Gente, o que acontece? Está nulo esse flagrante. Totalmente nulo. Mas como depois a família falou, doutor, nós não temos condições daqui para frente e tal, eu recebi pelo que eu fiz, não temos condições daqui para frente, tudo bem. Mas isso daí vicia o flagrante, anula o flagrante. Porque é um desrespeito, é lei, isso aí está na lei, o advogado, ele é o direito dele ter um advogado, você assiste com um advogado. Então, essas dificuldades, posteriormente, levei ao conhecimento do delegado do município e recebi uma ligação do delegado dizendo que, pedindo desculpas, e mais grave que isso, se eu soubesse que era o senhor, doutor Cabral, eu tinha ido na hora falar com o senhor. Falei, doutor, não é o doutor Cabral que estava ali. Ali estava um advogado, um legítimo representante da classe dos advogados. Por favor, não faça mais isso, porque o senhor está desrespeitando a advocacia
paulista, advocacia nacional. Eu não sou melhor que ninguém, mas eu exijo respeito como profissional. E eu até, o fato que eu superei, mas já fazia mais de 30 anos que eu tinha amizade profissional, não pessoal, com o delegado. Então eu achei deselegante representá-lo, deveria fazer, achei deselegante representá-lo, mas a atitude dele me ligar foi uma atitude, vamos dizer assim, no mínimo coerente. Eu falei, não faça isso comigo, Cabral, advogado, porque eu sou igual a todo mundo. Não faça isso com os advogados, porque isso daí é uma falta de respeito muito grande. Na época, pois não. Só fazer uma pergunta. Doutor, essa ocasião que aconteceu em específico, o doutor agiria da mesma maneira lá no começo da carreira? Ou o doutor agiu dessa forma, além de conhecimento, lógico, das prerrogativas que o advogado tem, o doutor tem uma certa bagagem, conhecimento legal, mas o doutor acredita que se essa situação tivesse ocorrido lá no começo da sua carreira, o doutor teria agido da mesma maneira? Com certeza. Eu agiria da mesma maneira porque eu sendo novo ou não sendo novo, eu sou advogado. Eu tenho que, assim como eu respeito o juiz, o promotor, o delegado de polícia, eu tenho que ser respeitado como advogado. Faria. E vou dizer para você mais ainda. Hoje, esse tipo de situação, na época não estava, eu não lembro se estava em vigor, me parece que não. Que fez a questão de 1 ano e meio, 1 ano. Hoje, mais grave ainda, que nós temos aí em vigência a Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019, que trata do abuso de autoridade. Isso daí é passível da autoridade ser processada exatamente por deixar de cumprir a lei. A indispensabilidade do advogado na administração da justiça. Pronto. Então, jovens advogados, colegas advogados, a partir do momento em que começarmos a postular aquilo que é do nosso direito, nós vamos nos fazer mais respeitados. Porque nós não respeitamos isso, nos respeitamos o promotor, não respeitamos o delegado, os serventuários da justiça. Por quê? Então, não exigir que nós damos respeito. Ou vocês vão esperar o OAB chegar e falar, respeita o doutor Cabral, respeita a doutora Ana, respeita a doutora Mariana, respeita a doutora Natália. Não, ninguém vai fazer por isso. Você, advogado, você que tem que exigir o respeito. Você que tem que se esforçar de uma forma humilde, sem assinte, sem colocar o dedo no nariz de ninguém, no rosto de ninguém, fazer se respeitar. Tá? Então, essa é uma das passagens. E eu também oriento o advogado, não só o Estatuto da Advocacia, como também leiam atentamente essa Lei 13.869, que é a Lei do Abuso de Autoridade, principalmente o capítulo 6 dos crimes e das penas. Tem um tempinho? Dá uma lida lá. Você que é advogado criminalista, civilista, trabalhista, dá uma lida lá. Isso daí é necessário e essencial para que o advogado possa exercer. Bom, vamos mais na prática. Eu estou vendo que surge que a gente sofre da sociedade. Desculpa, gente, eu não vou ler todas as perguntas, porque às vezes até o tempo de 1 hora eu não quero usar esse tempo, mas se torna bem interessante. Você sofre repúdio. Se você é um advogado mais velho, você, por vezes, não importa se eu sou velho ou se eu sou novo, eu sou advogado. Eu já fui um jovem advogado, eu me considero um velho advogado, mas eu sou advogado. Jovem ou velho, eu sou advogado. A lei que é para mim, advogado velho, é para você, jovem advogado. Não há diferença. A diferença, às vezes, está na questão do eu fico meio acanhado, vou sofrer isso, sofrer. Não vai sofrer nada. Você vai exercer o seu trabalho com total liberdade, dentro daquilo que diz a lei. Você não está fugindo da lei. Mas eu tenho medo de ser preso. Olha, se eu for preso, eu vou ter que ter um advogado para me tirar de lá e vou exercer o meu direito até onde ele for legalmente assistido. Não deu no Tribunal de São Paulo, o juiz não deu, o Tribunal de São Paulo não deu, vou para Brasília, não deu Brasília. Eu vou para a Comissão de Direitos Humanos, eu vou relatar o que acontece nesse país. Você tem que saber, sim, se posicionar. Aí, vamos a um caso prático. Você está lá na tua casa, dormindo tranquilo, no aconchego do teu lar, você recebe um telefonema. Estou falando em caso de flagrante. Você recebe um telefonema de uma pessoa
isso normalmente acontece muito durante a madrugada, durante a noite, de um familiar, de uma pessoa conhecida, ou um amigo dizendo, ó, certa pessoa foi presa pela polícia. O que é a primeira análise que você tem que fazer? Se a pessoa te procurou, é porque ela tem confiança no teu trabalho. Começa por aí. Tá? O que você tem que fazer? Primeiro, você não sobrevive da advocacia? Primeira coisa que você tem que fazer é falar, olha, eu vou na delegacia, assistente judiciária é só nomeada pela OAB, mas eu cobro para isso. Você tem uma tabela da OAB para cobrar para isso. Às vezes as pessoas dizem, eu não estou ganhando nada, não está ganhando, sabe por quê? Você não se impõe para poder cobrar. Cobra. Aquele que faz mais barato, que faz menos, que faz isso, olha, uma hora ele vai sucumbir. Tá? Uma hora ele vai sucumbir. Então, você já tem que começar por aí. Passa suas dificuldades, mas não deixa de ganhar o seu pão. Tá bom? Você vai atuar no caso? Eu resolvi atuar no caso. O que você vai fazer? Contrate esses honorários. Para mim, na delegacia. E contrate só para audiência de flagrante e para audiência de custódia. Por quê? É comum acontecer. Você vai lá, você passa a madrugada inteira, vai na audiência de custódia e depois chega a família e fala, eu resolvi contratar o amigo do amigo, um amigo do tio, outro advogado. Isso é comum acontecer. Por quê? Gente, vocês têm que começar a trabalhar de forma correta. Eu apanhei muito da vida para poder aprender isso daí. Mostrar a prestação de serviço, que você é um advogado sério, que você é um advogado que tem condições de defender a causa que você foi constituído. Tá. Contrate os honorários. Se ele te ligou, se é por telefone, ou mesmo pessoalmente, você tem algumas coisas que você tem que fazer. Isso é imediato. Você procura tirar desse interlocutor que te procurou o máximo de informações possíveis. O máximo de informações possíveis. Tá? Se você se interessou por caso, contratou, tudo bem. Você pega o nome dele, pega o telefone, pega o e-mail, pega tudo quanto é tipo de e-mails que você tem para poder entrar em contato com essa pessoa. Tá? Que mais que eu tenho que fazer, doutor? Pergunte. Comece a perguntar. Que horas que aconteceu essa ocorrência? Já conduziram a pessoa para a delegacia? Quem prendeu? Foi a polícia militar ou a polícia civil? Por quê? Acontece, isso não é comum não, tá? Eu tive um caso aí que o cidadão foi preso, ficou 7 horas na mão da polícia militar. Anulou o flagrante. Se você vê que não apresentou, aconteceu a ocorrência 2 da manhã, 4 horas não apresentou, vai lá no destacamento policial, quero falar com o comandante. Aconteceu isso, foi preso em tal lugar, que a gente segura e até agora não apresentou na delegacia. É um direito seu. É um direito seu, faz por escrito, protocolo. Tá? Então pergunta, quantas viaturas tem condição de falar? Quantos policiais estavam no carro? Sabe o porquê que ele foi preso? Do que ele está sendo acusado? Tira desse interlocutor esse tipo de resposta. Tá. Quem viu essa prisão? Tinha gente perto assistindo ou vendo? Tá, tinha. Isso, corre e pega nome, endereço para mim, que eu vou precisar desse pessoal como testemunha depois. Ou o advogado que for trabalhar e tal. Pergunta para ela. Sabe se alguém filmou essa prisão? Isso hoje acontece, tanto é que o governador do estado agora quer que os policiais andem com uma câmera e tal, não sei se vai funcionar ou não posso dizer. Porque normalmente, nos dias de hoje, existem câmeras nas ruas, todo mundo tem um celular à mão, todo mundo é curioso para filmar alguma coisa, ou uma prisão, ou um acidente, Então, onde tem essas ocorrências, normalmente é filmado. Essas filmagens que tem, ou num posto de gasolina, num comércio externo, às vezes, hoje nós estamos sendo vigiados, feliz ou infelizmente, 24 horas por dia. Tá? 24 horas por dia você está sendo vigiado. Vai no local, depois que você fez o flagrante, vê se tem câmera, e já requisita para o delegado de polícia as filmagens daquela câmera e tal, que aconteceu assim. Na rodovia, se vocês tiverem ideia, indo aqui para Rio Preto, existem câmeras que filmam as ações de todos os veículos que por lá circulam. Tá? É interessante que essas gravações ficam, se não me engano, por 60 dias armazenadas. Então, às vezes, abordou na rodovia prendeu, peça a câmera, porque elas estão no alcance longo, dá para ver toda a ocorrência que acontece. Tá? Bom, interessante que em Mirassol teve um caso,
E um caso curioso, eu bati palma, eu achei sensacional. Não foi meu caso. O que aconteceu? O policial chegou e apresentou o flagrante para o delegado. E deu a versão dele. Falou, esse cidadão aqui, ele estava numa quadra com uma pessoa, um menino menor de idade, e nós resolvemos abordar e ele estava com não sei quanto de droga. Se não me falha a memória, foi isso que aconteceu. E nós prendemos ele em flagrante por tráfico, que lá perto de uma escola ele pode distribuir droga e tudo mais, e bababá, bababá. Tá. O delegado de polícia, que eu não vou citar o nome, mas que eu tenho respeito por todos eles aqui em Mirassol, exatamente pela linha de procedimento. O delegado imediatamente chamou o autuado. Falou, rapaz, senta aqui. O que aconteceu? Não, doutor. Eu entrei no bar, pedi um Guaraná. Quando eu peguei o Guaraná, os policiais chegaram dizendo que eu estava vendendo droga, me prenderam e me trouxeram para cá e falaram que eu tinha esse monte de droga, não estava com droga nenhuma. E eu estou preso, eu sou inocente, e vai, como se fosse. Qual foi a correta atitude do delegado? Ele parou tudo e foi no local. Ele foi no local, e no local realmente tem uma quadra próximo a esse bar, e foi no bar. Chamou o dono, falou, faz favor, senhor, por exemplo, foi preso um rapaz aqui, assim, foi. Como é que aconteceu? Não, o rapaz veio, entrou aqui dentro, pediu um Guaraná, eu virei para pegar o Guaraná no freezer para ele, quando eu peguei o Guaraná, que eu fui entregar para ele, a polícia chegou e prendeu ele, já prendeu, já levou para a delegacia e tal. Tá bom. Mas me fala uma coisa, tinha um menor com ele, um menino e tal? Não, ele estava sozinho. E a quadra ali, ele estava na quadra, mas ele não estava na quadra quando ele foi preso, não, ele estava aqui dentro do meu bar. Eu até estranhei, porque foi o tempo de eu virar, pegar o refrigerante e ele já ser preso. Tá bom. O senhor me acompanha, por favor, eu sou delegado de polícia, vou lá ver a versão. O que o delegado fez? Eu não vou lavrar o flagrante. Eu posso ter materialidade, eu não tenho autoria, ele não é autor desse crime. Vou instaurar um inquérito por portaria, e o senhor está dispensado, pode ir embora, tirar o algema dele, ele vai embora. Mas... Não é todo delegado que faz isso, né? Não faz. E esse é o papel do advogado também. Sim. Do delegado e do advogado também. Interlocutor, ó, o que aconteceu? Vai lá, conta a historinha e acabou. O que ele fez? Ele não fez o flagrante, ele não relaxou, ele não fez o flagrante. Ele, por portaria, ele instaurou um inquérito policial. Não sei qual foi, procurei saber qual foi o desfecho final, mas flagrante não era. Tinha materialidade e não tinha autoria. Então, são situações que você vê. Né? Exatamente, são situações que acontecem e que a gente tem que usar isso como experiência para o dia a dia. Sim. Então, é importante que o advogado cobre os honorários dele e não aceita falta de pagamento. Não tem contrato, já rompe ali, acabou, tal. Arruma, a pessoa vai lá, dá um jeitinho, arruma. Se vir com muita desculpa, não pega o caso que vai te cobrar amanhã. Quanto menos você cobra, mais você é cobrado. É regra da vida profissional isso aí, tá? Todos, tá? Mas é uma questão pessoal e tal. E quando você cobrar, no caso de flagrante, cobra apenas para você fazer o flagrante e cobra só para audiência de custódia, porque normalmente a família muda de advogado. Isso é comum acontecer. Aí fica, perdi. Você perdeu. É comum aconteceu. Ou você está perdendo por falta de uma atuação mais efetiva e enérgica. Nós temos que avaliar isso aí. Tá? Você perdeu porque você não foi considerado um bom profissional ou foi considerado um profissional bonzinho? Não faça concessões, não. Tá? Não crie intimidade com o teu cliente. Intimidade sua é com a sua profissão. Então, normalmente, eu particularmente, doutora Natália, doutor Jefferson, e doutora Fernanda, que está aqui, nós cobramos para a assistência na delegacia e para a audiência de custódia. Acabou ali, acabou. Você resolve, você vai querer continuar ou não vai querer continuar. E outra ainda, eu vejo muito acontecer. Você condiciona os teus honorários à soltura do teu cliente. Não é você que julga. Para com isso.
Não Isso é um fica perigo. prometendo que vai absolver, sabe? Isso é comum também. Aí eu absolvo, eu tiro, daqui 15 dias ele está lá e tal. Para, não é você que vai julgar. Você é apenas um instrumento para que isso aconteça. Você é um meio, você não é um fim. Se fosse você que julgasse, que fosse colocar o cidadão lá fora, fique quieto. Mas não é. Tá bom? Então, cobre, estou dizendo que é o meu caso. Eu cobro e para atuação no flagrante e na audiência custódia. Outra coisa, prender flagrante, está tendo uma ocorrência. Essa pergunta é comum. Família liga, doutor, estão prendendo meu filho, vem aqui. Isso acontece muito. Eu, normalmente, principalmente no dia de hoje, não vou exatamente por filmagem e tal. Já aconteceu casos da mãe falar, eu vou chamar meu advogado e os policiais falam, se o advogado chegar aqui, eu vou furar o pneu do carro dele, eu vou autuar ele porque o pneu dele está careca, eu vou fazer isso, fazer aquilo. O problema é dele. O problema é dele. Mas o risco que se corre é muito grande, porque às vezes uma ocorrência pode ter um entreveiro maior, um tiroteio, alguma coisa assim. Tal. Mas é uma questão pessoal, cada qual analisa e tal. Mas a maioria dos advogados vão nessas ocorrências. Então, se alguém te ligar, meu filho está sendo preso, peça para alguém filmar o que está acontecendo. Peça para alguém filmar isso, tem câmera perto, já instrui para isso daí, tá? Aí vem o policial, tenta tirar, daqui. Protegendo a direito de imagem, falar, proteger a direito de imagem, estou filmando o que está acontecendo. Tem colegas advogados que vão com frequência também, eu não censuro. Você pode ir? Pode. Você deve ir? Deve. Se você quiser ir, você vai. Você avalia o risco e vai lá. Aí você vai ter que usar desse artifício. E tem colegas, eu não faço isso, mesmo que eu não tenho. Questão pessoal minha, mas eu teria todo direito. Eles, disfarçadamente, eles filmam, eles gravam. Hoje existe, não estou dando aqui conselho para você fazer isso, é uma questão de você avaliar o risco que você está correndo, sobre todos os aspectos. Relógio, até garrafinha de água, com filmadora, relógio, caneta, botão de camisa e tudo mais. Se quiser ir lá filmar, Deus pode ter, tá? E que é complicado. Mas, às vezes, o risco de você ir numa ocorrência dessa é muito grande. Se você é advogado ou público que não seja profissional da área, entrar no YouTube, vocês vão ver. Teve um advogado que foi agredido na cidade de João Monlevade, foi agredido ele e a esposa, que eram advogados, que teve uma ocorrência de um acidente, eles foram lá para tentar ver o que estava acontecendo. Recentemente, no Mato Grosso, foi agredido um advogado na casa do cliente que ele estava. Ele se evadiu, na visão de direção perigosa, a polícia chegou, bateu, socos e pontapés. Isso é uma questão que acontece, você pensa que não acontece com frequência? Aciona a comissão de prerrogativas, você vê, de direito e defesa do advogado, você vai ver o que ocorrência tem envolvendo advogado. Recentemente nós tivemos um caso aqui, um advogado foi preso na sala de audiência, agredido às vezes e tal, ameaça de agressão, então cada um tem o seu procedimento. Mas chegar à agressão do advogado, isso daí não pode se tornar comum. Tá? Um caso desse de Minas Gerais, parece que, se não me engano, foi um policial de alta patente. Tá? Está até em andamento. Tá? Então, são os riscos que você corre, você tem que avaliar. Vai ou não vai? Mas, depois vai lá, vê se tem filmagem, requisita a filmagem, como eu havia dito anteriormente. Né? Uma das dificuldades que normalmente o advogado sente, colegas, é quando o procedimento tramita por uma central de flagrantes. Vou pegar como exemplo São José do Rio Preto. São José do Rio Preto tem uma central de flagrantes, não só ali Rio Preto, como toda a região, Badibacite, tudo é levado lá para a central de flagrantes. Então, às vezes você chega lá, tem 10, 12, 15, 20 flagrantes para ser lavrados. Aí, meu amigo, você aumenta a tua paciência, porque eles não têm culpa. Quem está lá, o delegado, o investigador, o escrivão, o funcionário, ele não tem culpa, porque é um número grande de pessoas, e a polícia para todo lado, polícia militar, polícia civil e tudo mais. Tá. O que você faz? Você chegou, tá aquele furdúncio ali. Você procura alguém lá no balcão e se identifica como advogado. Olha, eu sou advogado
conduzido tal, eu estou aqui aguardando para ver qual é a deliberação do delegado. Por favor, o senhor pode falar para o delegado? Isso, né? Que primeira coisa que você chegar num ambiente conturbado, estresse, aquela coisa, e briga, e um machucado, outro gritando, outro falando, outro mandando calar a boca, você, como advogado, é a pessoa que tem que estar centrada. Procure conquistar a empatia de algum servidor que está aí. Tá? Se posicione, por isso que eu falo, se posicione com humildade. Procura conquistar a empatia de algum servidor que está ali para você ter condições de diálogo. Identifique-se como advogado. Você chegou e identificou. Aí vai chegar uma hora e já deixa claro, antes de conversar, mesmo antes de conversar com o delegado, veja bem, deixa bem claro para o servidor que quer atender e também para o delegado que o seu cliente quer ver preservado o direito de imagem dele. Gente, presta atenção nessa situação. Olha, meu cliente está aí, vai ser autuado ou não vai ser, mas está preso, de qualquer forma está preso. Eu gostaria que fosse preservado o direito de imagem dele, que ficasse registrado isso aí. Sem foto, sem filmagem, sem imprensa, sem nada. Você fala, pô, veja bem, mas isso aí já não podia acontecer antes. Eu sempre falo isso, quando da imprensa, no caso aqui, você vê que tem repercussão. Antes de entrar em vigor a lei de abuso de autoridade, já tinha a lei 4.898, ela é de 1965, que no artigo 4º, né, proibia esse tipo de exposição do seu cliente. Constitui abuso de autoridade, se não me falha a memória, constitui abuso de autoridade e submeter a pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou constrangimento. Sabe por quê? Porque às vezes ele é autuado e não é ele o autor do crime. Aí expõe ele na mídia. Uma outra situação que acontecia, que eu não sei, eu não permito isso, é que às vezes prendia e o próprio arquivo, os arquivos da Polícia Cidadã ia lá e tirava foto do autuado, do preso, e teve vezes que escapou isso para a rede social. Não pode. É para o arquivo da polícia. Não pode. Não pode. Não pode tirar foto. Não pode filmar. Acabou. Agora, recentemente, aí, em setembro de 2019, então, veio a Lei 13.869, que proíbe, no artigo 13, esse tipo de filmagem. Tá? Ela proíbe, artigo 13 da Lei 13.869/2019. Fique atento a isso. Aí chega a imprensa, às vezes até nos noticiários de TV, você vê, eles reclamam, agora a gente não pode filmar mais. É lei. O que você exigia antes, que você não exigia que fosse cumprido, hoje é lei. Tá? Então, vamos lá. Nessa lei, você tem vários, tem o artigo 13, o artigo 14, o artigo 28. Você vai procurando aí, você vai chegar. Então, se você chegou na central de flagrante, foi obstado, você tem que usar seus recursos legais, além do abuso de autoridade. O artigo 7º lá que eu falei, gente, o artigo a súmula vinculante 14 do STF, que a gente vai dar uma comentadinha rápida nela. Então, vai lá, identifique-se, converse com o delegado, se informe do que será feito. O mesmo procedimento que você tomou lá. E após, você solicita conversar com o seu cliente em lugar com privacidade. Não pode ter ninguém perto, é você e teu cliente. Eu vou ficar aqui perto, doutor, porque aqui nós não temos um local seguro para o senhor conversar sem estar sendo feito. Então, o senhor arrume para mim um local seguro e o senhor aguarde conversar com ele. É um direito seu, está na lei. Você fala, é muito fácil falar isso, né? Ué, faz por escrito. Ali, ó, pá! Leva sempre o teu token, o teu notebook, além, ou se você não tiver, pede ali para usar uma máquina, alguma coisa assim, liga para um colega seu, eu estou tendo uma dificuldade e tal, né? E faz isso. Pergunta, vê se o crime que está enquadrando o delegado é realmente aquilo que você acha correto. Conversa com ele, troca ideia. Eles gostam disso, o delegado gosta disso, o delegado conversa com o advogado. O juiz conversa, o doutor conversa, não tem dificuldade nisso. Se for um crime de até 4 anos de reclusão, ele deve ser habitado. Agora, com a nova lei, né, que é o pacote, você pode, inclusive, usar do artifício da nova lei, que a gente pode tratar em uma outra live, senão a gente vai prolongar muito aqui. O pagamento da fiança tem que ser à vista. Pois não, pois não.
A gente tem 5 minutos para dar 1 hora. Aí, se o doutor Nossa. quiser depois encerrar, a gente continua. A gente encerra e continua. É Eu só entrar queria, Ana, e convidá-lo de novo. a É que é gente, um assunto tão interessante, né? É um assunto bem complexo. eu vou tentar pular, eu acho que em 5 minutos não dá, eu acho. Dá para continuar, Ana, porque eu acho, eu não sei se o pessoal, desculpa, gente, vocês que estão assistindo, às vezes fica até um pouco cansativo, mas é necessário que a gente continue falando sobre esses Sim, assuntos. Isso tá. é interessante. Eu gostaria, se fosse possível, respeitando todo mundo, Uhum. de continuar aí, que aí a gente encerra. Não vai dar nem 1 hora depois para encerrar, aí eu tenho certeza. Tá? Então vamos fazer assim. Posso encerrar agora e recomeçar? Para Pode, eu Ana, não. porque ó, eu vou te falar uma coisa. É a primeira vez que eu participo, eu não sei como é que funciona essa bagaça. Então, como diz Não, meu agora o amigo doutor Hércio Marcos Quaresma, está meu aí. amigo pessoal, assim, É o que vai acontecer? tranquilo. Ela vai cair, né? Então ela vai te interromper no meio da sua pontuação. Então, para não acontecer isso, eu vou Pode ser. encerrar. Isso, eu vou Tá, encerrar e já te chamo de tá ok. volta. Tá ok.